Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o Robson da ProCoding e eu vou falar hoje rapidamente para vocês sobre como trabalhar com cookies no ASP.NET Core. Bom, cookie é um conceito muito simples. Basicamente, o que é um cookie? Ele é um meio mais simples de armazenamento de informação que nós podemos ter entre as requisições do nosso cliente. Na prática, o HTTP ele é um protocolo sem estado, então, ou seja, ele não foi projetado originalmente para armazenar informações entre as requisições e também, por natureza, o ASP.NET Core ele não fornece nenhum meio out of the box de você armazenar estado. Claro, você pode usar sessions, você pode usar banco de dados, você pode usar N formas de passar parâmetros entre o servidor e o cliente, mas desde a sua concepção, lá nos primórdios da web, os cookies são a maneira mais simples que nós temos de armazenar informações de forma que eu consiga recuperá-las facilmente depois. O cookie, na prática, ele pode ser setado tanto através do servidor, através de um header set cookie, ou então através do cliente, setando diretamente o header cookies que vai ser enviado para o servidor. Mas é uma negociação, é uma troca. Quando o server quer mandar um cookie novo para o servidor, ele manda um set cookie. Quando o cliente quer mandar um cookie para o server, ele sempre manda um header cookie. Então esses headers sempre vão ser enviados. Eles normalmente duram apenas durante a sessão, ou seja, fechou o navegador, você perde todos os cookies setados, mas é possível configurar a durabilidade deles, bastando configurar a forma de gerar esses cookies. E uma coisa importante de se levar em consideração é que há um espaço limitado entre os cookies, então eles geralmente são utilizados para pequenas quantidades de informação. Ou seja, eu não vou manter um banco de dados inteiro nos cookies do meu navegador. Eu basicamente vou usar isso para gravar um identificador, alguma coisa do gênero. O próprio mecanismo de session do ASP.NET tradicional, do ASP.NET Core, ele se baseia em um cookie justamente para poder conseguir marcar aquele conjunto de requisições como pertencendo ao usuário, para então usar esse ID, essa marcação do lado server para determinar qual vai ser a forma de localizar esse usuário. Bom, vamos fazer uma demonstração rápida aqui de como ler e gravar cookies no ASP.NET Core, tanto no server-side e também no client-side, como ler e gravar esses mesmos cookies. Eu não vou me focar muito aqui na parte client, eu estou usando só JavaScript Vanilla mesmo, JavaScript puro. A ideia aqui é mais mostrar como é que funciona a ida e a volta desses cookies e depois aprofundar um pouquinho mais em questões de segurança aqui. Mas vamos lá. Bem, aqui vocês podem ver na minha Home Controller, deixa eu fechar aqui, que eu tenho basicamente dois métodos. Primeiro aqui o meu método index, que na realidade é o método inicial da controller. Eu estou gravando um cookie, response.cookies_append to client with love, para o cliente com amor. Então aqui eu estou gravando um cookie que eu quero mandar para o meu cliente. Depois eu tenho um outro método aqui, cookie from client, que eu vou usar para ler um cookie. Basicamente, então, note que eu uso aqui a propriedade response da minha controller. Dentro dessa propriedade response eu tenho uma coleção cookies e para adicionar novos cookies eu vou usar o método append. Já para ler os cookies eu simplesmente uso o indexador da própria coleção cookies, então aqui eu consigo ler o nome de um cookie especificamente através do parâmetro desse indexador. No método append aqui eu estou usando a assinatura mais simples, em que eu seto apenas o nome do cookie e qual que é o valor desse cookie. Se eu quiser, eu tenho outras assinaturas disponíveis aqui, por exemplo, que recebem um cookie options, e esse cookie options aqui e adicionar o namespace, mais fácil. Aqui ele adicionou esse namespace Microsoft.ASP.NET Core.http, que possui aqui os métodos específicos de comunicação HTTP. E no Cookie Options, o que eu posso setar aqui? Por exemplo, domain, se eu quero associar esse cookie a um domínio específico, a data de expiração desse cookie no formato de time offset, ou seja, o intervalo de tempo. HTTP only significa aqui que esse cookie indica se esse cookie ele é acessível no client-side. Se o cookie não puder ser acessível no client-side, eu marco esse cara aqui como false. Aí o que acontece? Ele vai ser enviado para o cliente e ele vai ser devolvido para o cliente, mas ele vai ficar apenas contido nos headers. Esse isEssential é importante para algo que eu vou falar daqui a pouco, que é sobre o GDPR. MaxAge, nesse caso aqui ele seta o tempo máximo do cookie.
path aqui, que na realidade é um caminho, alguma forma de eu diferenciar meus cookies, é como se fosse um namespace. Same site aqui também é algo relativo com a segurança. Tem a ver aqui se esse cookie só pode ser lido pelo mesmo site onde foi criado e tudo mais. E secure indica que esse cookie só pode ser enviado via HTTPS. Aí o resto aqui é tudo... O resto aqui é tudo snippet, então tá tudo certo. Então, beleza, eu não vou usar nenhum option aqui agora. Vou tirar isso daqui. E vou testar. Coloquei 2 breakpoints aqui. Eu vou mostrar rapidamente o que vai acontecer no nosso client. No nosso client, quando iniciar a aplicação, eu estou aqui capturando esse ID, né, esse div. Aqui capturando ele aqui pelo ID, capturando o elemento. E setando o texto internamente com a variável document.cookie. Esse cookie, ele quando lido, vai me retornar a string que representa todos os meus cookies. Note que aqui ele fala cookie no singular. E normalmente, na realidade, nós nos referimos a cookies no plural, ou seja, múltiplos cookies. Na prática, eu tenho apenas um cookie. Esse cookie ele pode ser dividido entre vários através aqui do ponto e vírgula, que a gente vai usar para diferenciar um do outro. E opcionalmente aqui ao clicar no botão, eu vou chamar essa onCookieFromClient, que vai mandar aqui um cookie para o servidor. E aqui, esse onCookieFromClient, eu estou chamando essa funçãozinha helper setCookie, que vai gravar os valores aqui dos cookies para um cookie chamado FromClient com o valor withLove e mandar ele aqui para essa minha action CookieFromClient. Note um detalhe, por que eu criei aqui essa função? Somente por conta, só para simplificar a forma de eu setar o document.cookie. Porque aqui é importantíssimo, eu perdi um bom tempo agora há pouco batendo cabeça por que os meus cookies criados no client não estavam chegando no server, mas é por um detalhe bem simples. Tá vendo que aqui eu tenho espaços, tanto no nome quanto no valor? Se acontecer de eu ter espaços ou no nome, ou no valor, ou qualquer outro caractere especial não representável normalmente pelo HTTP, então eu preciso encodificar eles com essa função nativa do JavaScript, que é do DOM, no caso aqui do Document Object Model, que é encode URI, que é a encode URI, que ela vai fazer o quê? Ela vai substituir todos os caracteres não padrões do HTTP, por exemplo, o espaço, por símbolos aqui como %20, que vão permitir com que eu possa efetivamente enviar isso em codificado, ou seja, eu tenho que ter codificação de URL, senão o ASP.NET Core simplesmente não lê o cookie. Ele não vai te dar erro nem nada, ele simplesmente vai ignorar e vai ler apenas aqueles que são válidos. Aí eu fiquei um tempão quebrando a cabeça e falei, por que eu gravo no client e não recebo no server, o que eu gravo no server eu recebo no client? Pura e simplesmente porque eu estava gravando no server sem espaço. Agora que eu até coloquei um espaço só de sacanagem aqui, mas eu não estava gravando espaços e por conta disso eu estava perdendo meu cookie. Bom, vamos lá. Deixa eu rodar esse cara aqui agora. Vamos ver isso aqui em ação. Beleza, carregou. Agora que carregou, vamos dar uma olhada aqui, vamos inspecionar o que a gente recebeu. Pode ver que aqui eu recebi response.cookies, nesse caso aqui minha requisição está limpa. Eu vou só gravar um novo cookie aqui e vou mandar ele para minha página. Ok. Mandei ele para a página. Então agora aqui eu tenho, olha só o meu resultado aqui. Eu vou ter esse toClient with love aqui, que foi aquele valor enviado pelo servidor. Note que eu mandei ele simplesmente com espaços, ele chegou em codificado, ou seja, o próprio ASP.NET Core se preocupa em fazer em codificação. Agora aqui eu vou mandar o cookie de volta para o servidor. Quando eu mando o cookie de volta para o servidor, agora aqui eu posso ver o que eu recebi. Eu vou fazer até por aqui. Então aqui se eu olhar aqui no objeto request, na minha coleção cookies, pode ver que ele me trouxe 2 cookies. Se eu olhar as keys deles aqui, olha lá, toClient, que foi a que eu enviei, e a FromClient, que foi a que o cliente me enviou. Então agora aqui, vamos dar um F10 para receber o valor. Que cookie FromClient aqui, with love. Agora eu vou mandar, só devolver ele para a tela para comprovar que eu recebi. Está aqui. With love. FromClient with love. Bom, até aqui tudo muito simples, né? Beleza. Só que tem um detalhe. Se você iniciar um template novo do ASP.NET Core, você acabar de criar uma nova aplicação, você, por padrão, vai se deparar com o seguinte comportamento.
Notem aqui então agora que apareceu essa barra azul ou verde, vocês decidem, dizendo aqui, use esse espaço para sumarizar sua política de uso de privacidade e uso de cookies. E aqui um link aceitar. E note que por mais que ali a gente acabou de gravar aquela mensagem do cookie, ela não apareceu aqui. Se eu tentar mandar um cookie para o servidor aqui diretamente, olha só o que vai acontecer. Se eu tentar olhar os cookies que eu recebi da minha request, meu count de cookies aqui, beleza, tá from client, mas o cookie que eu mandei do servidor não vai estar sendo setado. Por que acontece isso? Isso acontece porque, beleza, with love aqui, mas, olha lá, from client with love, mas os cookies que eu setei do servidor não vão gravar. Isso acontece por conta de um carinha chamado GDPR, ou General Data Protection Regulations. É uma legislação específica da União Europeia que agora ela foi adotada mundialmente, ela é praticamente uma legislação padrão, e que regula de forma geral a utilização de informações pessoais de quaisquer indivíduos. E cookies são considerados informações pessoais. Eu posso dividir meus cookies em duas categorias, cookies essenciais e não essenciais. Um cookie essencial, por exemplo, é aquele cookie que eu uso para identificar a sessão do usuário. Agora, um cookie não essencial é aquele, por exemplo, aquele cookie chato que quando você entra, por exemplo, num site de e-commerce, grava que você visitou a página de um produto, de uma geladeira, por exemplo, e aí você começa a navegar em outros sites e começa a exibir anúncios de geladeira para todos os lados. Isso, na realidade, esse cookie te identificou unicamente, ele guardou uma informação sobre você e a partir daqui essa informação está sendo compartilhada com outros recursos, com outras bibliotecas para direcionar conteúdo para você. Na prática, de acordo com a GDPR, informações pessoais só podem ser armazenadas com consentimento explícito do usuário. Isso significa, você já deve ter visto aqueles sites que dizem, se você está usando esse site é porque você concorda com a nossa política de utilização de cookies. Permanecendo nesse site significa que você concorda. Não é assim. Na realidade, pela GDPR, você precisa obrigatoriamente aceitar o cookie, aceitar essa política de uma forma explícita. Aqui no caso desse template da ASP.NET Core, é clicando aqui em Accept, beleza. A partir daqui, quando eu mandar um cookie para o servidor, beleza, vou mandar aqui o cookie para o servidor, receber aquele mesmo cookie que eu já tinha recebido antes. Então aqui, se a gente for ver, agora tem um cookie a mais. Esse .aspnet.consent. Esse .aspnet.consent é o cookie mandado pelo client que identifica que eu consenti em receber cookies em que eu possa utilizar cookies vindo do servidor, ou seja, permite que o servidor armazene cookies na máquina do meu cliente. Então agora aqui vou deixar rodando. Então a partir de agora, lá, with love de novo, mas se eu entrar novamente na página, olha que interessante. Vou até atualizar ela aqui, que apesar de, como eu só voltei, ele acabou renderizando de novo aqui esse aviso na view, mas olha só, pode ver que agora eu tenho from client with love, as.net.consent é igual a yes, e to client with love, ou seja, todos os meus cookies setados corretamente. Como é que eu faço para controlar a GDPR? Basicamente, o que eu preciso fazer aqui é simples, na realidade. Todo esse controle é feito aqui na startup.cs. Primeiro, Metro Configure Services, onde eu estou configurando os meus serviços, eu tenho aqui esse services.configure, onde eu vou adicionar a minha Cookie Policy Options. E nessa Cookie Policy Options eu recebo aqui a instância de Cookie Policy Options, onde eu posso fazer essa configuração. Check Consent Needed, Context True, na realidade esse cara aqui vai fazer o quê? Ele vai receber um HTTP Context e com base nesse HTTP Context decidir se eu preciso de consentimento ou não. Esse aqui é uma regra muito simples, ou seja, ele simplesmente me retorna true, obrigando com que eu tenha que ter consentimento, ter que ter aquele... ter que ter setado aquele cookie.aspnet.consent
para permitir com que eu possa enviar cookies para o meu cliente. Senão, se eu não tiver esse cookie de consentimento setado, automaticamente os meus cookies que eu gravar do lado do server vão ser extirpados. Eu só vou conseguir manter aqueles que vieram do cliente. E aí tem outras opções, como por exemplo o Minimum Same Site Policy, aqui nesse caso, qual que é a política de mesmo site. No caso None, ele permite que esses cookies possam ser setados de um site para o outro, tudo bem. E além disso, obviamente eu tenho que colocar esse cara no pipeline. Aqui é só colocar app.useCookPolicy. Então, colocando o useCookPolicy dentro, o middleware de políticas de cookie no pipeline, ele vai, na volta do useMVC, ou seja, depois que eu já tiver setado todos os cookies, todo o meu contexto, ele vai setar aqui e remover quaisquer cookies que eu queira. Lembrando que o pipeline da ASP.NET MVC, então, permitiria que eu pudesse ler e gravar esses cookies antes desse cookie policy, mas dessa forma aqui ele já consegue filtrar e garantir esse funcionamento. Você quer que isso funcione 100%, você não quer ou não precisa ficar compliant a GDPR, por exemplo, você está fazendo uma aplicação privada, é só comentar ou remover essas duas linhas aqui. Só essa linha já é efetiva, mas não vamos estressar desnecessariamente o container de injeção de dependência, então a gente comenta esses dois caras aqui e tudo vai funcionar normalmente. Pessoal, era isso. Relativamente simples o conceito, mas é interessante aqui para a gente saber um pouquinho mais como ele funciona. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.